Glória a Deus, boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero saudar também você que está nos assistindo no canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. E você está na nossa devocional de oração. Deus tem uma palavra para falar no teu coração nessa noite. Amém? Que bom que você veio aqui nessa noite, uma noite especial, uma noite de celebrar ao Senhor, uma noite onde estamos aqui para render louvores ao Senhor, para orar, para poder falar com Deus. É muito bom, meus irmãos, é um privilégio para nós poder falar com o Senhor, mas é um privilégio muito maior poder ouvi-lo, porque Deus também ele é vivo e Ele fala conosco. Nós precisamos estar atentos para ouvirmos a voz do Senhor. Amém? E eu trago um tema nessa noite. O tema é o seguinte: o pecado, o perdão e as consequências. O pecado, o perdão e as consequências. Vamos abrir a palavra do Senhor? Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Amém? Vamos ler do 1 até o 14. Diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens vieram numa cidade, um era rico e o outro pobre. 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia no seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se de tudo isso não fosse o suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo o Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Vamos orar? Pai Santo, nós te glorificamos mais uma vez nessa noite, e aqui a tua palavra ela é a verdade, ela é a luz para os nossos caminhos, ela que nos conduz, ela que nos instrui. Que o Senhor possa me usar como instrumento de tuas mãos e venha falar ao coração de cada um de nós nessa noite. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,
Deus, ele escolheu Davi. Davi estava lá na casa de Jessé. Jessé tinha outros irmãos e Deus enviou Samuel. Vai lá à casa de Jessé e unge um novo rei de Israel. E quando Samuel chega e fica ali, olhou para os filhos de Jessé e viu aqueles homens bonitos que lutavam no exército, e disse: deve ser esse. E Deus disse: não, não é esse. Aí foi passando um por um dos filhos. Aí ele perguntou: não tem mais nenhum? Tem um menino lá que está cuidando das ovelhas lá do campo. E ele disse: então vai lá buscar, traz ele. A gente só vai fazer a refeição aqui quando o menino chegar. E quando viu, Deus disse para Samuel: é esse aí. Esse é o escolhido. E aí, porque aí Deus fala com Samuel: é porque eu não vejo como vê o homem olha para a aparência, mas eu olho o coração. E Deus olha para o coração. Deus olhou para o coração de Davi e viu um coração sincero, um coração de adorador, um coração temente a ele, e disse: é esse aí, porque ele cuida de ovelhas, e ele arrisca a própria vida para salvar uma ovelha, ele está pronto para ser o rei. E aí quando Deus escolhe ele, e Deus ele nunca erra em suas escolhas, Deus escolheu ele para ser o novo rei de Israel no lugar de Saul. E Davi ele vive muitas experiências tremendas com Deus. E uma das principais é a mais conhecida, quando ele vai ali enfrentar um gigante. Apenas um menino, diante de um exército, ninguém queria enfrentar, estava todo mundo com medo. E Davi ainda, o menino disse: não, eu vou. Com a cara e a coragem. Mas ele não foi por causa da sua própria coragem, ele foi porque ele confiava no Senhor. Amém. Glória a Deus. Ele disse: não, eu vou, porque esse gigante está desafiando o exército de Deus vivo. E não pode ficar assim. E ele vai apenas com o cajado e a funda na mão, e ele atira a pedra e derruba o gigante, e corta a cabeça do gigante. E ali ele vence e dá um grande livramento a Israel. Ainda muito novo, ele vive essa experiência com Deus. E vai passando o tempo, o Saul começa a ter ciúme de Davi, começa a perseguir Davi, e todas as vezes Deus entregava Saul nas mãos de Davi, para Davi só passar a espada e matar. Ele dizia: não posso tocar no ungido do Senhor. Em nenhum momento ele levanta a mão para matar Saul. Mas Deus foi preparando tudo, até o momento que Saul morre os filhos de Saul, e Davi assume o reinado. E ele começa a reinar, e na história de Israel, Davi é o rei que é referência. É um dos maiores e um dos melhores reis que Israel teve. E ele reina ali em Israel e Judá. Deus entregou tudo para ele, os inimigos já não tinham mais como batalhar contra Israel, porque Deus sempre dava vitória a Davi. Davi tinha uns 300 soldados, que eram os 300 de Davi, e ninguém conseguia vencer esses homens, porque Deus estava com eles. E Deus sempre dava vitória quando Davi ia para a guerra. Davi, meus irmãos, ele era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que era temente a Deus. Era um homem que seguia os mandamentos do Senhor. E o mais lindo, era um homem que ele fazia composições de salmos, pegava a sua harpa e começava a louvar e adorar ao Senhor. Era um homem que ele ficou tão feliz quando trouxeram a arca da aliança de volta para Israel, que ele começou a bailar, começou a dançar na presença de Deus. De tão feliz que ele estava de estar ali recebendo a arca da aliança, que representava a presença de Deus. E Davi, apesar dele ser um guerreiro, um homem de batalha, que ia para a luta mesmo, pegava na espada e matava muitos adversários, ele tinha um espírito de adorador. Ele tinha um coração voltado para adorar ao Senhor sempre. É só você começa a ler os salmos, você percebe que ele diz assim: o Senhor é que me dá a vitória. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Amém. E ele começa a falar: não, a minha vitória vem do Senhor. É o Senhor que me faz triunfar diante dos meus inimigos. É o Senhor. Em tudo ele glorificava o nome do Senhor. Ele nunca tomava a glória para si. Ele não se exaltava, porque ele sabia que era Deus agindo na vida dele, através da vida dele. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que servia ao Senhor, que vivia
na dependência do Senhor. Quando a gente olha essa história, parece que era um homem quase perfeito, né? Mas esse homem, ele cometeu alguns pecados. Ele cometeu alguns pecados. E Israel estava em guerra contra os amonitas. Era comum dos reis também participar da guerra. O rei era representante do povo, ele ia também para a guerra, e a presença do rei ali motivava o exército. Não, o nosso rei está aqui, nós vamos lutar por ele, nós vamos vencer essa guerra. Mas neste dia aqui, quando Israel estava em guerra contra os amonitas, Davi não foi. Davi ficou em casa, em Jerusalém, no seu palácio. Ele não foi para a guerra, ele enviou Joabe e os seus oficiais para irem lá e batalhar e vencer a guerra, mas Davi ficou em casa. E quando ele está em casa, ele sai da sacada do seu palácio ali, e olha lá para fora, e vê uma mulher tomando banho. Ele admirou, olhou para ela, a desejou, e aí ele perguntou a um servo dele, quem é aquela mulher? Aí eu falaram, né? Mulher do Urias, o Hitita, o oficial do exército. E aí Davi disse, tragam ela para mim. E foram buscar essa mulher que se chama Betseba, trouxeram ela para Davi, Davi se deitou com ela, só que a mulher ficou grávida. A mulher ficou grávida. Davi queria sair fora e bolou o plano, eu vou trazer Urias lá da guerra, e vou mandar ele lá dormir com a mulher dele, e aí o pessoal não vai nem perceber, vai dizer que ela ficou grávida do próprio marido. Só que quando Davi traz Urias diz, eu não vou dormir na minha cama, porque os meus colegas do exército estão tudo dormindo lá no relento, eu não posso ir para o meu colchão, debaixo da minha coberta, ficar na minha casa. Ele dormiu na porta do palácio, mas não foi para casa. E aí no outro dia Davi, não, vai lá, embriagou ele, tentou dar um vinho para ele, mesmo assim ele não foi para casa. Davi disse, eu vou ter que bolar um outro plano. E aí Davi envia Urias de volta para a guerra com uma carta na mão, para entregar ao oficial Joabe. E nessa carta estava escrito, coloca Urias onde a batalha for mais dura, para que ele possa morrer. E aí Urias foi, com aquela carta que seria a sentença da sua morte. Um homem que sempre se dedicou ao exército de Israel, por muitos anos, lutando ao lado de Davi, agora morre por causa de uma traição. E aí, depois que Urias morre, alguém leva a notícia para Davi e fala, o exército perdeu muitas baixas e Urias estava no meio deles. Urias está morto. Davi então pega Betseba e toma para si como sua esposa agora, achando ele que ficaria tudo bem, achando ele que daqui para frente vai ser tudo bem, agora ela vai ser minha esposa, está viúva, não vai ter problema nenhum. E aí, passa os 9 meses, a criança nasce, e Deus envia o profeta Natan, como nós lemos aqui. E Natan conta uma parábola, que tinha um homem rico, um homem pobre. O pobre tinha uma cordeirinha que ele comprou com muito sacrifício e criou ali, como se fosse uma filha. O rico recebe uma visita e pega a cordeirinha do homem pobre, mata e faz o jantar para a sua visita. E aí Davi ficou furioso e disse, esse homem que fez isso merecia morrer. E aí o profeta Natan, na lata, disse, esse homem é você, Davi. Você pegou a mulher do homem e ainda matou o homem. Você merecia morrer, Davi. Esse homem é você. E aí, o interessante é que Deus, ele fala, através do profeta, ele diz, olha,
dá para a gente perceber aqui nesse texto a tristeza que estava no coração de Deus. Quando ele diz assim, versículo 7, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu te ungi rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu Senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse o suficiente, Davi, ele teria te dado muito mais ainda. Mas porque você desprezou a minha palavra, você desprezou a minha palavra, fazendo que eu reprovo. Você matou Urias, o Etita, com a espada dos Amonitas, e ainda ficou com a mulher dele. Você cometeu algo muito grave, Davi. Você desprezou a minha palavra, você rejeitou os meus ensinamentos. E aí, meus irmãos, as consequências vêm. As consequências vêm. Sabe por quê? Porque em Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte. O salário, a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida, vida eterna. O pecado, meus irmãos, é como se fosse assim um jarro. Aquele jarro que está todo bonito ali, né? E se ele cair ali e trincar, como se fosse aquele pecado, né? Ele trincou ali. Você pode remendar, você pode passar ali um Durapox, alguma coisa, né? Para não vazar, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Aquela marca vai ficar ali. A marca naquele jarro vai ficar ali. Porque o pecado, ele traz consequências. O pecado vem parecido assim, com esse jarro quebrado. E aí, as consequências vêm. Primeiro, o texto diz que a espada nunca se afastaria da família de Davi. Ou seja, os filhos dele, a descendência dele, sempre estariam em guerra. Dentro da família. Dentro da família. Segunda coisa, a própria família dele passaria por grande sofrimento. E o texto diz, né? E da sua própria família traria desgraça sobre você. Da sua própria família, ele passaria por sofrimento. Terceira coisa, ele diz assim, as suas mulheres seriam dadas a outro. Ou seja, ele pegou a mulher do outro e lá na frente as mulheres dele seriam dadas a outro. Porque o pecado dele trouxe consequências. E a consequência imediata e que doeu muito no coração de Davi, o profeta disse, o menino morrerá. O filho que ele teve com Betseba morreu. Ele ficou ali orando, jejuando, clamando ao Senhor que não matasse o menino, mas não teve jeito. Porque a palavra de Deus pela boca do profeta, ela tem que se cumprir. E o menino morreu. Porque o salário do pecado é morte. E a morte veio para aquela família. A começar do menino. O menino que não tinha nada a ver com a história, o menino que era inocente, mas morreu, porque era fruto do pecado. Morreu, porque Davi agora ele ia colher as consequências dos seus atos. Davi agora ele vai colher as consequências. E aí, o interessante é que o profeta diz, ó, Deus perdoou o seu pecado. Como nós vimos na história, os pecados de Davi foram grandes, mas Deus perdoou. Deus perdoou, porque Deus ele é grande em misericórdia.
Deus, ele é grande em derramar a sua misericórdia. Assim como derramou na minha vida e na sua vida. Se estamos aqui hoje é porque o Senhor já derramou a misericórdia dele e tem derramado todas as manhãs, tem renovado a misericórdia dele sobre nossas vidas. E aí Deus perdoou o pecado dele. Mas mesmo Deus tendo perdoado os seus pecados, ele teve que arcar com as consequências. E a primeira consequência foi ter que sepultar aquela criança. Mas Deus, ele é bom. E Deus, ele é grande em misericórdia e em graça. Porque Deus deu um outro filho para ele, com essa mesma mulher, Betseba. E essa mulher, ela entra para a história, porque ela entra na genealogia do Filho de Deus, Jesus Cristo. Essa mulher que passou por esse momento difícil ali, perdeu seu marido, só que Deus tinha planejado algo muito maior. Ela dá à luz a Salomão. Salomão, que venceu um dos maiores reis que Israel também já teve. E de Salomão vem toda a descendência dos filhos da descendência de Davi, até chegar em Jesus. E ela faz parte, Betseba faz parte dessa genealogia. Porque Deus, ele é capaz de transformar as tragédias em algo bom lá na frente, em algo positivo lá na frente. Mas as consequências, elas veio para a vida de Davi. Primeiro foi a morte do menino, ele teve que sepultar ali, com muita dor no seu coração, ele sepultou o menino. E aí começa depois lá na frente várias outras consequências. Primeiro, Aminon, que era filho de Davi, se apaixonou por Tamar. Tamar também era filho de Davi, mas com outra mãe. E aí ele se apaixonou, ficou todo apaixonado, disse, não, eu quero ela, eu quero. Bolou um plano, fingiu que estava doente. O pai irmã dele, Tamar, ir lá, fazer um mingauzinho para levar para ele, que estava dodói. Aí ele estava fingindo. Chegou lá, pediu, não, ela que tem que vir me servir aqui. Aí ela foi, quando ela entrou no quarto, ele forçou a se deitar com ela. E abusou dela. E aí depois do ato que ele fez, disse, não quero mais saber de você. Aí a menina ficou sofrendo por causa do irmão. Aí Absalão, que era irmão de Tamar, da mesma mãe, e filho de Davi também, vai lá e mata aquele outro que tinha abusado da irmã. Começou a morte, começou a espada na casa de Davi, porque a palavra do profeta se cumpre. Depois Absalão conspira, junta o exército e bota Davi para correr de Jerusalém. O próprio filho se rebela contra o pai. Cumprimento da profecia de Natã, dizendo que a própria família dele traria sofrimento para ele. E Davi tem que fugir. E aí o comandante lá dá um conselho para Absalão. Absalão, fala o seguinte, vai lá e se deita com todas as concubinas do seu pai. Todas elas. Aí ele foi lá, se deitou com elas. À luz do dia, como diz o texto aqui. Todo Israel viu o que ele fez com as mulheres de Davi. E aí depois Absalão vai para a guerra, eles lutam, Absalão morre. Mais um filho de Davi que morre. E Davi fica muito triste quando recebe a notícia da morte do seu filho. E aí vem todo esse sofrimento como consequência, meus irmãos, do pecado. O pecado, ele traz consequências. Mas Deus é tão bom que poupou a vida de Salomão. Salomão reina. E é um bom rei para Israel. Lá na frente acontecem outras consequências, mas
Davi viveu tudo isso, todas essas tragédias em sua vida, por consequência do pecado. Deus perdoou o pecado dele, mas as consequências ele sofreu na pele. E o que nos leva, meus irmãos, a pecar? Nós, hoje aqui. Nós somos tentados, né? Todos os dias nós somos tentados. A tentação vem sobre nós todos os dias. Mas o pecado é uma escolha. Eu posso dizer não ao pecado. Porque nós seguimos o exemplo de Jesus. Jesus viveu toda a sua vida e não pecou. Nós precisamos seguir o exemplo dele. Claro que a gente, por ser ser humano normal, de carne e osso, nós estamos sujeitos a falhar em algum momento, tropeçar. A gente só não pode continuar no erro, permanecer no pecado. Nós não podemos permanecer. E é possível, meus irmãos, não cair em tentação? É possível você vencer sim a tentação. Você tem que fugir da aparência do mal. Você tem que vigiar e orar. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você tem que viver uma vida constante de oração, de leitura da Bíblia, de vigiar. Você sabe que se você for por ali, aquilo ali vai te levar para o pecado, para o erro. Não vai. Desvia. Vai para outro caminho. Vai para o outro lado. Isso é fugir, isso é resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Porque o diabo ele vem sempre tentando, né? E ele é sutil, ele vai nos dando assim, oferecendo que há coisas que aos nossos olhos parecem boas, mas no final vai trazer tragédias para as nossas vidas. E o que devemos fazer então para viver uma vida longe do pecado, distante do pecado? É se aproximando de Deus. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, não vai ter espaço para o pecado em nossa vida. Amém. Glória a Deus. Quanto mais você está cheio de Deus, transbordando da presença dEle, o pecado passa longe. O pecado, ele vai dizer, ali não dá não, ali ele está cheio de Deus, cheio da presença, ali não dá para a gente tentar. Então, meus irmãos, busque ao Senhor, busque de verdade, busque ser cheio do Espírito Santo, como Efésios fala, né? Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Busque a palavra, procure meditar nela dia e noite, todos os dias fazendo sua devocional. Busque sempre estar na presença de Deus, nos cultos, frequentes nos cultos. Não permita que as coisas deste mundo venham te fazer tropeçar. Mas tem um detalhe também. Como eu falei aqui, que o pecado ele traz consequências. Tem muita gente que diz assim, eu não vou pecar para as consequências do vir para a minha vida. Não, meu irmão. Você não pode ficar com esse pensamento, eu não vou pecar, eu vou resistir ao pecado, com medo das consequências. Pelo contrário, você precisa resistir ao pecado e não pecar, porque você ama Jesus. E porque você ama Jesus, você quer viver uma vida que agrade a Ele. Você não quer trazer tristeza para o Espírito Santo. Você quer viver uma vida que agrada, uma vida que exalta, uma vida que glorifica o nome do Senhor. E essa vida é vivida distante do pecado. Que possamos olhar para a vida de Davi. Era um homem segundo o coração de Deus, cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Pecou, falhou, cometeu seus erros. Mas ainda assim Deus era com ele. Deus não abandonou ele em nenhum momento. E aí você precisa entender também, se você em algum momento da nossa vida a gente tropeçar, a gente cair, não fica prostrado, se levanta, pede perdão, confessa os teus pecados, abandona o erro e segue de novo a caminhada. Porque Deus ele confia, ele
Ele pagou um alto preço pela minha e pela tua vida, e Ele não desiste de nenhum de nós. Mas o conselho para nós nessa noite é esse: que possamos viver uma vida distante do pecado, uma vida que agrada ao Senhor, e honrarmos ao Senhor em toda a nossa maneira de viver. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e aplique essas palavras nos nossos corações. Vamos orar. Pai Santo, glorificado seja o teu nome mais uma vez. O Senhor é fiel e a tua palavra é verdade, e ela se cumpre. Assim como a profecia de Natan se cumpriu na vida de Davi. Eu creio, Pai, que as suas palavras também não voltam vazias, elas se cumprem. Nesta noite possamos tirar lições, meu Pai, desse texto, dessa passagem e da história de Davi. Possamos aprender, olhando para a vida dele, não apenas para o erro que ele cometeu, mas também pela vida que ele vivia de consagração ao Senhor. Possamos nos espelhar também. E se em algum momento, meu Pai, nós tropeçarmos e cairmos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor perdoe nossos pecados. Que o Senhor nos santifique. Que o Senhor nos lave com o sangue do Cordeiro. É capaz de tornarmos mais brancos do que a neve. Pai, nos santifique. Que agora dia possamos viver uma vida que te agrade. Possamos colocar a nossa vida no altar. Possamos buscar cada dia mais sermos cheios do Senhor, cheios da tua presença, cheios do teu Espírito Santo, para que possamos transbordar para este mundo a alegria que é de servir. Muito obrigado, Senhor. Nos dá uma boa noite de sono e que agora possamos estar aqui novamente para te adorar. Muito obrigado. Nos guarda, nos protege, nos dá a tua paz. Abençoa também as pessoas que estão nos assistindo no canal.